chamam de Luciano Draeta e eu sou o Palhaço Surubim. Tenho um prazer imenso de compartilhar a cena com meu amigo Alejo. Me chamam de Alejo desde que nasci. Sou o Palhaço Nicolás e o mesmo prazer de compartilhar essa cena aqui no Circo Navegador. Muito obrigado. Será que eu lembro? Em 1997, eu com outros amigos fazíamos parte de outros grupos, tinham diversas experiências trabalhando em outros grupos. E num determinado momento, em 1997, a gente se reuniu e resolveu fazer um espetáculo novo, numa composição um pouquinho diferente daquilo que a gente já fazia, com os grupos anteriores, que foram Farândola Trupe, Parlapatões, foram grupos onde eu trabalhei antes, e aí desse impulso surgiu esse desejo de fazer um novo grupo, e aí de arrumar um novo nome, e assim aconteceu. Circo Navegador, fundado no primeiro momento com o Luciano, sou eu, e o Neto de Oliveira, que é um parceiro de longa data, que já tinha feito palhaçada com ele em diversas situações, e assim nasceu Circo Navegador. O nome era uma necessidade de ter alguma criatividade e, na falta de, a gente apela. Por exemplo, pega um dicionário e busca tudo o que tem a ver com circo. E a palavra circo como prefixo, por exemplo, de circular, circulação. E aí vai no dicionário até aparecer uma palavra que é circunnavegação. Navegar em círculo. E aí isso me chamou a atenção de partir a palavra, circo, navegador, e também daí me soou uma coisa interessante, que é o circo de alguma forma veio da Europa para o Brasil, e aí só tinha um jeito de vir, de navio, porque na época não existia avião. E aí isso me soou muito bem, e aí eu propus, e aí imediatamente, quem estava junto, né, aderiu e falou, beleza, bom nome, vamos que vamos. E assim que aconteceu. Isso aí só quem pode responder é você. Então, a parceria entre Palhaço Surubim e Nicolás começou com a comemoração de 10 anos do Circo Navegador. Ei. Ah, não, foi antes. Pô. Foi em 2004, Isso. num festival de teatro de rua aqui em São Sebastião. E o Circo Navegador estava presente, estava na condução desse evento e apresentando na Praça de São Sebastião. Eu estava com as minhas filhas e público e fui chamado para a cena como voluntário. E esse foi o meu fim. O início do fim. Eu entrei na cena como voluntário, foi uma cena muito engraçada, clássica de palhaçaria, e como a participação deu para brincar bastante e rendeu a cena, depois do espetáculo nos cumprimentamos, nos apresentamos com o Luciano e com o Fernando Mastrocola, grande parceiro. O outro parceiro era o parceiro anterior do Luciano. E eu me apresentei como ator, como mímico, e ficamos sem conversar mais. E a partir daí, fomos nos encontrando. O Marco Sanches. O Marco Sanches. Foi a ponte. O Marco Sanches, que foi coreógrafo também do Circo Navegador. Ele estava parceiro também como fazedor da coreografia do espetáculo de 10 anos do Circo Navegador. E eu fui chamado também, convocado para a preparação dos artistas, para a preparação do corpo deles, como presença cênica. Eram artistas, muitos deles eram artistas novos. E a partir desse momento, eu entrei para o Circo Navegador de cheio, porque assumi essa parte de aulas, depois assumi uma parte na confecção de cenografia, de cenário, de as próprias arquibancadas do circo,
toda essa parte de trabalho pesado dentro do circo também, fui um fazedor dessa parte. E a partir daí também entrei dentro do espetáculo dos 10 anos como músico em cena. Não estava atuante como palhaço. E a partir daí foi criado também um novo instrumento, que foi um instrumento que o Luciano começou a utilizar nos 10 anos, que foi a bicicleta. E a bicicleta é uma bicicleta, tipo um triciclo, nessa bicicleta de 3 rodas, que quando é acionada, ele toca vários instrumentos. Isso foi toda uma criação conjunta, da qual vêm as ideias e eu proponho algum tipo de instrumento e colocava ali, fazia maquinaria, e a partir daí surgiu a bicicleta, que até hoje está com a gente no Circo Navegador, inclusive com um espetáculo que se chama Bicicleta e os Palhaços Quase Músicos. Né? E esse é o início da nossa parceria. Tem uma coisa muito interessante, que a cena do espetáculo chamava-se No Olho da Rua. Quando o Alejo estava assistindo na plateia, a gente percebe, né? A gente está em cena, está empolgando o pessoal da plateia e de alguma forma identifica um cara ali que está rindo mais, está com o corpo mais relaxado, e aí isso chama a atenção da gente. E aí, de alguma forma, num determinado momento, tem que convidar uma pessoa da plateia, e aí eu escolho aleatoriamente, mas eu escolho uma pessoa que esteja disposta para jogar, que a gente já percebe no corpo, no rosto e tal. E era uma cena que tinha uma explosão de uma bexiga, e a bexiga estava cheia de talco. E o talco fazia aquela fumaceira e, naturalmente, causa um pouco de incômodo, né, na pessoa que recebe, né? E aí, mas isso sempre foi feito de uma maneira muito tranquila, né? Causa um pouco de incômodo, mas também é tão divertido a situação toda. E as pessoas não ficam bravas com isso. Mas esse encontro que a gente teve foi um encontro não um encontro simples e fácil, um encontro De tensão. como tem que ser. Mas isso foi legal, né? Porque geralmente esses encontros são muito marcantes. E olha que jeito legal de arrumar uma dupla de palhaço, né? Você vai, né, numa brincadeira como essa, identifica, e é claro que ali não estava combinado que a gente ia ser dupla de palhaço, mas ali, de alguma forma, aconteceu um jogo interessante o suficiente, que foi tendo sequência, né? E nós tínhamos um amigo em comum, que é Marcos Sanches, nós temos esse amigo em comum, que nos aproximou muito. Por acaso, ele aconteceu numa simultaneidade, numa sincronicidade, que botou a gente sempre, assim, quase toda semana, trocando uma ideia e estando junto, fazendo coisas. Muito especial esse momento. Satisfação. Muito bom. Então, dentro da palhaçaria, como a minha especialidade dentro das artes cênicas é a mímica, a palhaçaria entra como se fosse uma matéria, como entra ser mágico, como entram várias outras matérias dentro do estudo da mímica, que é o estudo do corpo, né, de todos os comportamentos do corpo do ator. Nós, os mímicos, nos consideramos atores mímicos, né, porque temos uma expressividade com o corpo que está codificada de uma maneira como o balé codifica com a dança, né, com uma linguagem. A mímica também codifica com uma linguagem. E a palhaçaria sempre me chamou a atenção, mas nunca tinha tido uma abordagem aprofundada dentro disso. E o contato de aprofundamento para mim dentro da palhaçaria foi exatamente aqui, com o Luciano, no Circo Navegador, nas oficinas, quando a gente se colocou para estudar também junto, para dar aulas, inclusive, junto. E tudo isso foi criando um aprofundamento em todo o contexto que faz se tornar um palhaço. Então, isso para mim foi um marco interessante na minha vida, inclusive como ferramenta de autoconhecimento. Quando a gente se conhece profundamente, é que a gente consegue aflorar a comicidade do que a gente se convertiu, do que a gente se transformou como maneira de ser. Um pouco filosófico esse negócio. Não estou entendendo mais. Daí para frente já fica difícil para mim. Agora é sua vez. Eu que tenho que responder agora? Eu fui na escola de circo em São Paulo, eu encontrei uma amiga na rua, e aí eu tinha acabado de ver uma matéria na TV Cultura, que
que era o espetáculo Sonho de uma Noite de Verão, do Cacá Rossé, direção do Cacá Rossé. E tinha os Fratelli fazendo números aéreos de trapézio, tinha algum número cômico também. E aí eu acho que não tinha número cômico, não. Mas tinha alguma coisa que me convidava e eu estava no teatro como estudante, pensei, puxa, preciso aprender alguma coisa além das habilidades do teatro, preciso ter alguma habilidade do circo, porque parece que isso é útil. E aí eu encontrei uma amiga na mesma semana e ela falou, o que você está fazendo? Quanto tempo? Não sei o quê. E aí ela falou, eu estou fazendo escola de circo. E aí acendeu uma luz, assim, tum, ué, escola de circo. Eu associei imediatamente com o que eu tinha acabado de ver na reportagem e perguntei onde era e fui no mesmo dia fazer a matrícula e no dia seguinte eu estava estudando na escola de circo. E era em Tendal da Lapa, era uma escola pública, municipal, gratuita. Estudei por 2 anos, depois estudei 2 anos na escola de circo Picadeiro. E aí, na escola de circo, a busca primeira era, no meu caso, era do trapézio, do malabarismo, de alguma coisa, vamos dizer, virtuosa. E aí a aula de palhaço era uma coisa que eu só dava uma sapiada, uma frequentada, sem nenhum tipo de compromisso. Aí, de repente, isso foi me interessando um pouco mais, 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 até que virou o motivo número 1 de eu estar presente lá na escola de circo. E aí acabei engajando com os amigos, trabalhando, fazendo shows de dupla, de palhaço, e aí isso foi crescendo. Faz 30 anos já, que começou essa primeira experiência há 30 anos atrás. E aí eu vim acumulando um monte de experiência gostosa. Satisfação e obrigado aos mestres e mestras. Obrigado por tudo que a gente recebeu e a gente faz o melhor uso que a gente consegue disso tudo. Então, o meu personagem, que é Nicolás, a minha inspiração é um louco, um gênio, que não considero um palhaço, considero mesmo um gênio, mas ele é inventor. E como a minha característica também é ser inventar coisas, inventar estruturas, reformar, fazer toda essa parte de criativa, de juntar ferro, madeira, essas coisas, também me considero um pouco inventor. Claro que não no nível do Nikola Tesla, mas peguei o nome dele como referência para meu palhaço, porque por uma questão de afinidade com esse personagem histórico, né, da nossa cultura universal, né, de inventores. Aí. O surubim. O surubim. Eu não sei inventar nada. Geralmente os nomes de palhaço são dados do pai para o filho, né, do professor, né, acaba como um batismo, o professor de palhaço, o instrutor, o mestre, acaba dando um nome para o aprendiz. E eu não tive essa oportunidade. Ao longo da experiência, nenhuma ocasião me foi dado um nome. E eu fui viajar para a Bahia e trabalhava de palhaço na rua e ainda não tinha assim, né, um nome, estava muito no começo, não sabia muito bem o que fazer. E aí tinha uma dupla de palhaço que é o Guilhermo Bernasconi, um argentino que eu conheci na Bahia. E a gente fazia o show junto na rua, mas ainda fica inventando nome, mas nada funcionava muito. Aí um dia eu fui num supermercado, como tem o Extra, né, aqueles grandes assim, sabe? Na época era Paz Mendonça. E o supermercado daqueles enormes, com a peixaria enorme, 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 cheia de peixe, cheia, 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 cheia. E aí eu ficava procurando o nome de palhaço e olhando os nomes ali, o nome, né, de um peixe, o nome do outro, olhando sem pretensão nenhuma. Aí eu olhei assim, a plaquinha estava escrito surubim. Aí eu olhei a placa, olhei o peixe, olhei a placa, olhei para o peixe de novo. Sabe o que o peixe fez? Fez assim, ó. Aí eu tomei um susto, né? Fiquei assim, caramba, que parada, né? Sensação estranha, né? Aí eu olhei de novo a placa, eu olhei de novo o peixe. Sabe o que o peixe fez? Do outro lado. Aí eu não tinha nada a mais que fazer que agradecer o peixe pelo batismo. E a partir daquele momento, com uma relação de batismo que o peixe acabou de me dar, eu aceitei. E eu falei para todo mundo a partir daquele dia que o nome de palhaço era Surubim. E assim foi. E até hoje eu me apresento dessa maneira. Muito agradecido ao Surubim que me batizou.
Filho de peixe. Viu? Ah, agora que entendi notícia para mim na peixe. É uma homenagem a papai. Ou melhor, padrinho, no caso, né? Como é ser palhaço hoje em dia? Então, como é ser palhaço sempre é confrontante, sempre é uma confrontação, porque somos uma categoria rechaçada, né? Somos temos um ofício, uma profissão, uma maneira de ser que é rejeitada e é banalizada de uma maneira assim, chamam pessoas que não são muito legais de palhaços, né? Incluindo alguns políticos, e é absurdo, né? Porque eles não têm nada de palhaços, eles têm alguma outra coisa, mas de palhaço não tem nada. E de alguma maneira deixa a gente com uma imagem muito ruim, esse tipo de comparações. Como é ser palhaço hoje? É um estar presente para essa realidade de qual é a nossa intenção dentro da nossa arte, da nossa vida. E a nossa intenção é provocar um estado de ser, um estado de presença no público, que o público, de alguma maneira, perca a hora, né? Perca a hora por estar distraída com um palhaço falando de coisas que aparentemente não são importantes, mas que a gente estuda profundamente para colocar em cena. Então, ser palhaço não é uma questão aleatória, pelo menos para a nossa maneira de ver, para a minha maneira de ver o palhaço, não é um entretenimento, é uma provocação para encontrar a humanidade dentro do ser. E é de uma maneira lúdica, a partir do jogo, a partir de uma brincadeira que dura pouco mais de uma hora e depois fica uma sensação. E essa sensação é a que me importa, não se importa com o palhaço. Então, quando fala ser palhaço no século XXI, não sei se essa relação, às vezes, um pouco com tecnologia, se as tecnologias nos atrapalham, nos ajudam, não sei. A gente vive do encontro, a gente não vive de um encontro tecnológico. Essa conversa que nós estamos tendo aqui, ela é legal pra caramba, a gente é muito agradecido de alguém assistir isso, de alguém ter interesse por isso. O acontecer do show de palhaço que nós vamos fazer daqui a alguns minutos, ele é presencial, essencialmente presencial. Então, se tem alguma coisa para lembrar, é que o ser palhaço hoje é o mesmo ser palhaço de sempre, que exige um encontro presencial, que exige uma ação, que exige uma presença plena, 100%, 150%, 200% de energia nesse momento, nesse lugar, com toda a nossa atenção, com todo o nosso interesse, com toda a nossa potência aqui nesse lugar. E fazendo o atravessamento de quem está assistindo e sendo atravessado pelo que vem de quem está assistindo, de preferência riso. Às vezes tomates, às vezes sapatos, às vezes pedras. Né? Mentira, a maioria das vezes vem só amor. E eu acho, então, que o ser palhaço é o ser presença, é o ser 100% presença. Não ter um fio de cabelo de atenção dispersa para nenhum lugar, senão presença. Um cotô são cenas de palhaço, clássico de circo tradicional, que são revisitadas e revisadas com um olhar contemporâneo, mas essa palavra contemporâneo não é nada senão a atualização para o tempo presente, o que o palhaço sempre fez ao longo da história. Nunca foi diferente. Então, nós não estamos fazendo nada de especial. Eu não uso a palavra contemporâneo para nos valorizar, e sim para dizer, é o que é. É a palhaçaria feita na prática aqui agora, com a base e a matriz do palhaço de circo tradicional de lona. É isso que a gente usa. E quem quiser assistir, um cotô quem coçou para um covô, vai encontrar aí nas redes e também pode vir presencialmente, vai ser um prazer muito maior. E uma sequência de cenas clássicas, cômicas, de palhaço de circo, organizadas e relidas e repensadas e em dupla, criando as possibilidades do riso e convidando as pessoas da plateia para vir participar e para estar junto, e estar presente, e estar 100% entregue no jogo.
Então, o Oncotô, quem que eu sou Proncovô, é um espetáculo que tem mais de 20 anos, 25 anos, e ele sofre algumas alterações, dependendo, lógico, do público, do jogo, porque é um espetáculo vivo, né? Ele não é idêntico, aliás, nunca vai ser igual um ao outro, né? E porque é dado pelo público também, por como isso chega para o público. É uma experiência para mim, é uma experiência. Eu quando comecei a fazer um cotô com o Luciano já tinha feito com vários outros parceiros. Mas, porém, a parte do músico, a parte que eu faço no espetáculo, é uma parte que tem a ver muito com a habilidade do parceiro, se ele é violonista, se ele sei lá, flautista, né, como no meu caso, ou sou percussionista também, ou também toca um cavaquinho. Então, cada vez que foi apresentado com outros parceiros, ele cresce, ele se enriquece, porque também uns assistimos aos outros e crescemos em alguma coisa, vamos pegando também alguma coisa do outro. E é uma troca muito gostosa de fazer. Então, o Oncotô é um espetáculo que é um eixo também, né? E um que permanece ao longo de toda a carreira do Circo Navegador. Então, a gente tem um carinho muito especial por esse espetáculo. Tô bonito? Mentirosa! Quem quiser conhecer Circo Navegador, Espaço Cultural Circo Navegador, na cidade de São Sebastião, um teatrinho, ó, daqui, 50 lugares, esperando você sair dessa poltrona e dessa vida meio sem graxa e vir se divertir. Diversão garantida, o seu dinheiro de volta. Corre, vem pra cá, hein?